Boa noite Brasil, boa noite Hildo, acabou de entrar, satisfação estar aqui junto com a gente. Vitor Queiroz, seja bem-vindo, Vitor. Wilson Matana, seja bem-vindo. Dentro em poucos estaremos com a nossa super live hoje, batendo um papo com o Luiz Henrique Penkovski, que é gerente técnico de pesquisa da Fundação ABC, tá? Com o tema Manejo de Plantas Daninhas. O Henrique também já está com a gente, tá ok? Vamos só acabar de... Pessoal chegando. Pode estar falando de onde vocês estão falando. É isso aí então. Então já vamos estar entrando em contato já com o professor. Com o Luiz Henrique. Ó, o Lisandro Alves. Seja bem-vindo, Lisandro Alves. Professora Lourdes Borges, Leandro Barcelos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver. Luiz Henrique, você não está me aparecendo aqui, tá? Para convidar. Quer ver? Tenta você fazer o convite e eu aceitar. E o Luiz Henrique? Vamos fazer o contrário. Boa noite, Luiz Henrique. Pede para entrar. E o Luiz Henrique? Você não está você não está aparecendo, né? Para ser convidado. Boa noite, Bruno Ateda comigo, de Santa Helena, seja bem-vindo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Tenta fazer o convite, Luiz Henrique. Pede para participar. Luiz Henrique. Pede para participar. Você clica na barra de baixo, na câmera. Estamos tendo um pequeno probleminha. Vamos ver agora se agora dá certo. O Luiz Henrique está com um pequeno probleminha para entrar, para participar. Viu, Luiz? Qualquer coisa vai ter que entrar então pelo celular. Peço um pouco de compreensão aí com todos.
Então, daqui a pouco, nosso bate-papo com o Luiz Henrique, falando sobre manejo de plantas daninhas. Vamos ver, Luiz Henrique. Vamos ver se... Agora vai dar certo, Luiz. A câmera... Isso, Luiz. É só agora deixa eu inverter a câmera aqui. Isso. Aí, Ficou bom. agora deu certo. Deu certo. Boa noite, Nestor. Desculpe aí as falhas aqui de tanta tecnologia aí que a gente não consegue se achar. Tava pelo computador aqui, tava com medo do Wi-Fi. E peço desculpas aí a todo mundo que tá Não, que assistindo, isso, que mas isso. desejo uma boa É, noite para todos. opa, com certeza, tá? E quem faz ao vivo, né? Como diz o Faustão, né? Sempre acontece algum imprevisto. Mas é isso aí, tá? Então, sejam todos bem-vindos, né? Hoje, então, o nosso bate-papo é com o Luiz Henrique. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Penkoski. Penkoski. Luiz Henrique Penkoski. Penkoski, isso, gerente técnico, né? Da renomada Fundação ABC, tá? Com o tema Manejo de Plantas Daninhas, tá ok? Então, sejam todos bem-vindos, meu boa noite, tá? E pode também estar falando alguma coisa aí de onde você está falando, o Luiz Henrique, e o trabalho que você vem desenvolvendo. Então, bom, primeiro, Nestor, agradecer o convite para a gente conversar um pouquinho sobre plantas daninhas, né? Eu já estou há mais de 20 anos trabalhando com manejo de plantas daninhas e o que a gente viu nos últimos anos aí foi muitos problemas principalmente de resistência de algumas plantas daninhas, né? Que vem crescendo hoje de importância no Brasil. E hoje estima-se já no Brasil quase 20 milhões de hectares com problema de resistência de planta daninha, né? Seja desde a buva, do capim amargoso, que está presente aí no Cerrado também. A Eleusine agora também um problema sério para vocês aí no Cerrado. O azevém Certo. aqui no sul, o caruru. Então, é um tema bastante relevante agora. E depois de tantos anos aí cultivando soja RR, né, os problemas começam a chegar e os desafios aí também acabam chegando mais forte para o produtor resolver. E nós, como engenheiros agrônomos aí, precisamos tentar solucionar isso da melhor forma possível e também começar a ter uma noção de ser um pouco mais proativo do ponto de vista de não evitar a resistência, mas de atrasar o aparecimento desses biótipos resistentes. Certo. Luiz Henrique, você fica sediado em qual município? Eu fico sediado aqui em Ponta Grossa, no Paraná, né? A Fundação ABC hoje, Nestor, é importante a gente ressaltar. Isso, A pode gente ressaltar. atende hoje cerca de 600 mil hectares hoje de área física. Ela está distribuída no Paraná e no sul de São Paulo, mas nós temos um grupo de produtores aí em Goiás, em Formosa, né, que pega também Buritins e Minas Gerais, com quase 60 mil hectares. E a cooperativa Frisia, que é uma das mantenedoras da Fundação ABC, também montou um projeto no Tocantins, então hoje nós também temos um campo experimental no Tocantins. Então eu costumo dizer hoje que a Fundação nasceu nos Campos Gerais, mas hoje já está com mais de 100 mil hectares no Cerrado já, e a gente tem uma projeção aí nos próximos 2, 3 anos já passar de 200 mil hectares no Cerrado, né, levantando, fazendo pesquisa aplicada para os nossos produtores. Ah, correto. Então, a fundação é, é uma empresa privada que presta, então, serviço para produtores, para cooperativa também. A Fundação ABC é uma empresa privada que foi fundada por produtores rurais das três cooperativas Arapoti, Batavo e Castrolanda, por isso do Certo. ABC. E Ah, tá. esses produtores, há quase 40 anos atrás, criaram a Fundação ABC
porque a região aqui dos Campos Gerais é o berço do plantio direto no Brasil. Então, a Sim. Fundação ajudou no todo o desenvolvimento do plantio direto. E os produtores dessas três cooperativas, Nestor, há quase 40 anos, pagam uma taxa, né, por hectare ano para a Fundação desenvolver pesquisas aplicadas para esses produtores. Então, nós somos uma entidade, uma fundação de pesquisa, mas mantida por quase 5 mil produtores e que a gente atua hoje em 600 mil hectares e efetivamente o produtor paga uma taxa, hoje em torno de R$ 40 por hectare para ajudar a custear parte desse desenvolvimento de pesquisa focado nessas regiões que eu acabei de comentar com você. Correto. Aí, no caso, vocês também têm campo de pesquisa próprio e usa também dos produtores? Nós temos 6 campos experimentais, tá, Nestor? A gente tem um em Paraíso do Tocantins, um em Formosa, em Goiás, um em Itaberá, no sul de São Paulo. Daí no Paraná nós temos 3, que é Arapoti, Ponta Grossa e Castro, que é onde a gente faz os nossos experimentos. E obviamente que a gente monta ensaios também nas áreas dos nossos cooperados. Um ponto importante, Nestor, que é, é, a Fundação conta com 9 áreas de pesquisa, então, desde herbologia, né, que é o manejo de plantas daninhas, nós temos uma área dedicada à fitopatologia, à entomologia, à fertilidade de solos, economia, a agrometeorologia, também nós temos um setor dedicado com um corpo de pesquisadores nesse sentido, uma área de forragens e grãos, porque a nossa região aqui, nós estamos na maior bacia leiteira do Brasil. As cooperativas aqui no Paraná tiram 2 milhões e 500 mil litros de leite por dia, então nós temos um setor dedicado à produção de forragens, principalmente milho silagem, milho grão. Nós temos um setor de fitotecnia, nós temos um setor de economia rural, de agricultura de precisão, nós também temos um setor. Então nós tentamos ter todos esses setores para poder atender toda essa demanda que os nossos produtores e assistentes técnicos esperam de nós. Eu sempre costumo dizer que o principal insumo da agricultura hoje, Nestor, e você sabe melhor do que eu, é conhecimento, né? Então, acho que o quanto a gente pode aplicar de conhecimento por hectare é o que vai nos trazer rentabilidade no futuro. Então, ter uma base de pesquisa independente e imparcial faz toda a diferença para o negócio hoje da agricultura. Então, nós precisamos investir em pesquisa, né, para gerar cada vez mais informações, porque os desafios da agricultura aqui no Brasil, né, são cada vez mais complexos e graças ao trabalho de todas as empresas de pesquisa, assim como de consultoria, de assistência técnica, vem fazendo um bom trabalho, porque a gente vem, cada dia que passa, aumentando a produtividade da soja, do algodão, do milho, do feijão, do trigo, né, graças a esse investimento aí, que é a base de tudo, que é a pesquisa. Correto, isso mesmo. Está de parabéns, então, o trabalho que você vem desenvolvendo, viu, Luiz? E a Fundação ABC, querendo ou não, é referência, né? A gente já conhece bastante também até os materiais publicados aí pela Fundação, tá? Vocês estão de parabéns aí pelo belo trabalho que vem desenvolvendo aí, não só para os produtores, né? Como também para a agricultura brasileira, tá? Então, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, né? Já que hoje é para falar sobre manejo de plantas daninhas, né? É, vamos lá. As principais plantas daninhas que a gente tem encontrado aqui na região, né? Eu comentei até com você anteriormente, né? Seria a buva, né? Capim amargoso. Agora está surgindo o capim pé de galinha, né? Seriam praticamente esses três, né? Fora isso, tem os outros também que talvez está tendo já uma certa tolerância, né? No caso da buva, tá? A gente tem feito o controle aqui ainda com 2,4-D, tá? E depois a gente vem dessecando, né? Normalmente, né, tem tido um bom resultado e eu também estou utilizando aí os pré-emergentes, tá? No caso aí do Paraná, por exemplo, já tem resistência também já a 2,4-D? Sim, Nestor, falando, a buva, sem dúvida nenhuma, é a principal espécie, né, e a mais distribuída planta daninha com resistência a glifosato no Brasil, né? Ela começou lá no Rio Grande do Sul e hoje ela está distribuída em todo o território brasileiro. E passado quase ou mais de 10 anos que a gente tem enfrentado o problema de buva resistente,
nós tivemos que colocar herbicidas, né, que controlassem essa buva com resistência a glifosato. Só que o que aconteceu depois desses 10 anos fazendo esse manejo, a gente está começando a trabalhar com resistência múltipla. O que, que é isso? Além da buva ser resistente a glifosato, a gente já tem biótipos também com resistência a outros grupos químicos de herbicida. E aqui no Paraná, Nestor, o 2,4-D, nós já temos casos, várias áreas aí com casos de resistência às auxinas, né, especificamente a 2,4-D. Então nós já temos aqui buva resistente a glifosato e a 2,4-D. Nós já temos buva aqui no Paraná com resistência a glifosato e inibidor de LS. Né? A clorimuron, principalmente, que foi utilizado muito por causa do custo, baixou, o pessoal começou a trabalhar muito clorimuron, hoje o clorimuron já não controla mais nada aqui. Nós temos aqui, inclusive, resistência de buva a gente identificou isso no oeste do Paraná, alguns colegas pesquisadores identificaram lá, a paraquat, né? Hoje não temos mais paraquat, mas já também temos buva com resistência a diquat. Então, o que eu quero dizer hoje é que nós estamos começando a trabalhar com resistência múltipla, aquelas ferramentas que nos auxiliavam para controlar aquela buva resistente a glifosato, em algumas situações ou algumas regiões não funcionam mais. E aí, a partir do momento que você começa a perder esses grupos químicos tão importantes, a coisa fica cada vez mais difícil e principalmente mais onerosa para o produtor. O que eu costumo dizer, e a gente passa essa mensagem, é que a buva é uma planta de outono e inverno. Né? Não é uma planta que nos incomoda no verão, lá na cultura da soja, mas o manejo a gente deve estar sempre realizando no outono e inverno. Obviamente, a gente tem uma diferença de sistemas de produção quando a gente compara o sul com o cerrado. Vocês têm o milho safrinha aí depois da soja. E normalmente os fluxos de emergência de buva, quando você tem um sistema de produção com milho safrinha, ele começa a emergir essa buva lá 30, 40, 50 dias depois da emergência desse milho, que muitas vezes você não consegue mais fazer nenhuma ação dentro da cultura do milho. E o que acontece quando você colhe o milho, né, numa condição de seca, que normalmente a gente está colhendo esse milho safrinha, em junho, julho e agosto, a gente está hoje finalizando as colheitas de milho, você já tem bastante buva presente na área e você tem uma condição de seca, né? Mas eu costumo dizer que a buva, né, uma mensagem que a gente passa para os nossos produtores, que a buva a gente tem que resolver até o dia do plantio da soja. E basicamente com o quê? Manejos antecipados, aplicações sequenciais, porque se eu não controlar essa buva até o dia do plantio da minha soja, vai ser muito mais difícil manejar a buva dentro da cultura da soja. Porque buva tem uma relação direta de tamanho e eficiência dos herbicidas. Né? A gente sempre costuma dizer que a gente tem que controlar buvas jovens, buvas pequenas. Quanto mais tarde a gente deixar para controlar isso, você tem menos possibilidades de ferramentas de controle, e se você errar essa aplicação, você vai conviver com essa buva dentro do ciclo da cultura da soja, que muitas vezes aí não tem muito o que fazer. Então esse é um bom ponto que você trouxe para nós, que eu queria alertar um pouco de vocês, principalmente do Cerrado, que o problema da buva, eu diria que é um problema mais jovem do que o problema aqui no Sul, que é um problema mais antigo, mas aqui no Sul a gente já perdeu várias ferramentas de controle por essa resistência múltipla. Então, também o que eu costumo comentar, Nestor, é o seguinte, que se é difícil manejar resistência simples, imagine resistência múltipla, né? Quando o teu 2,4-D, quando o teu D4, quando o seu inibidor de LS já não controlam mais essa buva. Aí muitas das ferramentas se perdem e aí eu fico cada vez mais difícil, eu entro num círculo vicioso, né? Que esse problema vai só aumentando, eu vou gastando mais dinheiro e não consigo resolver. Mas o cenário da buva é esse. É uma planta bastante distribuída hoje no Brasil, que em algumas regiões ainda está fácil de controlar, esse fácil entre aspas, né? Porque em algumas regiões a gente já perdeu muitas ferramentas aí, onde a mesma planta de buva já não é controlada, além do glifosato, a 2,4-D, clorimuron e principalmente diquat. Tá? Então aí começa, que são a base hoje do manejo da buva, e essas ferramentas não estão mais conseguindo controlar. Então, a gente precisa ser inteligente o suficiente para fazer um bom manejo, para não perder
essas ferramentas, porque depois a coisa fica muito difícil. Não, correto. Viu, Luiz Henrique? Você frisou num ponto bastante importante, né? Que eu também friso muito, né? Vale muito a pena a gente gastar, investir na dessecação, né? Tentar plantar no limpo, né? Porque depois vai ficar muito mais caro, né? E vai comprometer também a produtividade, né? O desenvolvimento da soja, né? E praticamente a gente não tem muita opção, né? Então, eu sempre que faço, tem que caprichar na dessecação, né? A dessecação é fundamental para a gente, o quê? Levar a lavoura limpa, né, desde o plantio até a colheita. Exatamente. Eu sempre costumo dizer, se você não faz uma dessecação bem feita, não vai ser na pós-emergência da soja que você vai resolver. Se você não faz um plantio bem feito, não é depois que você vai controlar. Se você não começa com o manejo de doenças bem feito, não é depois que você vai resolver. Então, eu acho que toda aquela operação, aquela situação que você vai iniciar, você deve começar com o que tem de melhor, né? Porque depois consertar o que não ficou bom. A gente sabe que um replantio nunca fica bom, né, Nestor? Com Uma certeza. aplicação na pós-emergência. Então, esse é um ponto bastante importante, Nestor, que eu queria aproveitar da buva e pegar também um pouquinho do gancho do amargoso, tá? Que são duas plantas daninhas que você tem boas ferramentas para manejar na dessecação. Então, hoje o problema, principalmente dessas duas plantas daninhas que eu tenho hoje bem distribuídas no Brasil, se você fizer uma boa dessecação, você consegue fazer bons manejos para frente. Se você não resolve isso na dessecação, eu diria que você não vai resolver para frente. Eu quero só deixar isso bem, pegar essa mensagem que você passou da dessecação, porque eu queria alertar vocês de uma planta daninha que chegou no Brasil, que é o amaranthus híbridos, que a gente já identificou uma área aí já no Goiás, ela já está bem distribuída no Rio Grande do Sul, chegou no Paraná, que é o caruru, tá? Que é a principal planta daninha hoje com resistência na Argentina. É um ponto importante que ela já está chegando no Brasil com resistência múltipla, então ela não é só resistente a glifosato, e essa é uma planta daninha que ela tem fluxo de emergência o ano inteiro praticamente. Então, assim, vai ser uma planta daninha que nós vamos ter que manejar ela muito bem na dessecação, mas ela vai continuar emergindo dentro da cultura da soja. Então, vai ser diferente um pouquinho da buva e um pouquinho do amargoso, vão exigir estratégias de manejo muito importantes, principalmente com a utilização de herbicidas residuais, herbicidas pré-emergentes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, Nestor, e eu sempre brinco com os nossos produtores. Se já está difícil manejar buva e amargoso, que eu tenho boas ferramentas na dessecação, que aí você pode, entre aspas, vamos dizer assim, dar várias cacetadas ou vários tiros, o caruru vai ter uma mudança muito grande no Brasil, que além de você fazer uma boa dessecação, é uma planta daninha que vai ter um fluxo muito grande dentro da cultura da soja. Só para vocês terem ideia, hoje, um manejo de caruru, eu tenho que fazer uma boa dessecação com 2, 3 herbicidas, eu tenho que usar um bom pré-emergente, e a complementação que eu estou fazendo na pós-emergência da soja, muitas vezes eu tenho que trabalhar com lactofen, com fomesafen, que são produtos aí do pessoal mais jovem que talvez nem saiba o que é isso. O pessoal que trabalha com feijão aí até sabe do fomesafen, controla a planta pequena. Está chegando tecnologia nova no Brasil, que é soja Extend, que é soja Enlist, que pode nos ajudar, mas essas tecnologias que chegam, eu não vou poder tirar o residual. Então, depois eu queria passar uma mensagem de herbicida pré-emergente para vocês, qual é a linha de trabalho que a gente tem feito com relação a herbicidas pré-emergentes, mas eu queria contextualizar o seguinte, se já está difícil manejar buva e amargoso, né? Lembre que está vindo resistência múltipla e lembre que está chegando outras plantas daninhas que vão ser tão desafiadoras quanto a buva e amargoso. Você tocou no ponto da eleusina aí, do pé de galinha. Um outro ponto que É, me preocupa... Luiz, até para quanto ao amarantos híbridos, Isso. né? Eu já praticamente já falta somente praticamente mandar para algum laboratório, né, para a gente já identificar ele aqui na nossa região, né? Porque tem alguns produtores que eu atendo na beira da rodovia BR 060. Aqui faz sentido Goiás com Mato Grosso,
certo? Né? E com certeza deve ter vindo com os caminhões, né? Porque beirando a rodovia, o acostamento, né? Tem alguns produtores que a gente já vem acompanhando durante 2 anos, né? Por exemplo, faz a aplicação do glifosato, né? Elas estão sobrando. Estão sobrando, e uma coisa importante assim, ó, esse biótipo que provavelmente vai chegar para vocês aí, além da resistência a glifosato, ele já tem resistência múltipla praticamente a todos os inibidores da ALS. Então, diclosulan, clorimuron, imazetapir, cloransulan não fazem também nada. Esse biótipo que chegou para nós aqui, de amarantos híbridos, provavelmente veio da Argentina. E eu costumo brincar que já veio com um opcional a mais. Não é só com resistência a glifosato, também já tem a inibidor de LS. E um ponto importante é que eu consigo controlar bem caruru em plantas pequenas. Eu acho que essa é outra mensagem que eu queria passar, que planta daninha, né, tem uma relação direta com o tamanho, né? Então nós temos que, além de identificar a espécie, nós temos que começar a ver, a aplicar herbicida no momento correto, com estágio de aplicação de preferência em plantas pequenas, porque os desafios eles estão chegando, e eu diria para vocês o seguinte: controlar caruru vai ser muito diferente e muito mais caro do que controlar buva e amargoso, do que a gente hoje são os maiores problemas que a gente tem visto aí distribuído de uma forma, vamos dizer assim, bem já distribuída no Brasil, tá? Correto. Né, Luiz Henrique? Então, querendo ou não, né, nós estamos voltando, né? Nós estamos voltando ao passado, né? Praticamente. É um ciclo, né? É um ciclo, né? Teve as misturas, né? Depois veio a soja RR, né? A flexibilidade e a facilidade do glifosato, né? Querendo ou não, né? Devido a esse manejo errôneo que a gente adotou, né? Ou as empresas adotaram e acabou repassando, né? Acabou voltando, porque hoje em dia a gente tem que estar fazendo diversas misturas. Você assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Assistir. Então é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje, por incrível que pareça, né, tendo tecnologia de biotecnologia, mas nós estamos recomendando sulfentrazone, trifluralina, S-metolaclor, fomesafen. Então veja o que voltou. Nós, na verdade, voltamos num círculo, eu diria assim, voltamos, né, no passado, né, que é onde tinha muita informação para poder resolver os problemas de hoje. Então, um ponto importante é o seguinte: não existe tecnologia, aquela bala de prata, né? Eu acho que essa diversidade da gente entender os sistemas de produção e utilizar ferramentas de manejo são muito importantes. Eu costumo brincar, Nestor, isso há quase 15 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com herbicida para emergente aqui na Fundação ABC, e hoje, nesses 15 anos, o grupo, só para você ter uma ideia, trata em torno de 75%, 80% da área de soja do grupo, que dá uns 350 mil hectares, usa para emergente há mais de 15 anos, né? Mesmo em soja RR. Depois eu posso contar um pouquinho dessa história para você. E eu acho que esse e nós somos chamados de louco há 15 anos atrás. Por quê? Porque nós estávamos gastando mais dinheiro para colocar para emergente e aplicar pós-emergente, né, aplicar glifosato, enquanto alguns produtores só estavam aplicando glifosato. Então, no primeiro momento, assim, você é louco porque você está gastando mais, né, e não faz sentido, mas ao longo do tempo, quando você passa 15 anos, eu diria que nós não aumentamos o nosso custo de produção, porque nós trabalhamos dentro de um manejo proativo, e aqueles que não fizeram isso hoje estão gastando muito mais. Então, eu acho que essa conta, em algum momento, vem. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa, dentro desse cenário de resistência que a gente está vivendo, a gente precisa ser proativo e não evitar a resistência. Mas se a gente atrasar em 5, 6, 10 anos o aparecimento de um biótipo resistente na nossa região, a gente salva muito dinheiro do produtor. Se a gente ficar na mesma toada, os problemas vão chegar, e o que a gente está vendo? A gente só está vendo as resistências aumentarem, o custo de produção aumentar. A gente tem essa resistência múltipla que está dificultando. A gente tem que lembrar que a gente está passando num processo de banimento de alguns produtos no Brasil também. Então,
a gente já tem algumas ferramentas, e algumas que eram importantes a gente não está tendo, então a gente precisa ser inteligente o suficiente para trabalhar com todas essas ferramentas para que a gente continue a usar o glifosato. Eu costumo dizer o seguinte, o melhor e maior herbicida que nós temos no mundo, com todos os problemas que a gente tem, é glifosato. Não tem herbicida melhor que glifosato. E se a gente quiser continuar fazendo um plantio direto, de uma forma que a gente não onere o custo de produção, nós temos que cuidar desse cara aí. Os problemas estão aí, né? E já imaginou fazer uma agricultura sem glifosato? A gente viu aí, vocês devem ter passado por isso, uma safra, duas safras, quando faltou produto no mercado, o que aconteceu? Né, o desespero que foi não ter glifosato. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente começar também a pensar. Tá ok. Tem uma pergunta aqui do Marcos Pereira, o Luiz Henrique, que ele está perguntando assim, um pré-emergente indicado aí para o controle do caruru. Então, assim, existem algumas opções que a gente tem para caruru, mas basicamente os herbicidas residuais que têm uma boa eficácia e um período residual interessante são os inibidores de protox. Então, eu destacaria aí sulfentrazone, flumioxazin como dois bons produtos aí pré-emergentes para caruru, tá? Tanto sulfentrazone como flumioxazin. Nós temos uma segunda categoria aí, eu diria que é o S-metolaclor, o piroxasulfone, né, que foi o Quildin que chegou agora para o mercado, que é o piroxasulfone, que também tem uma ação interessante, mas um residual um pouquinho menor. Então, vejo que eu estou falando de sulfentrazone, né, produtos que a gente usou lá, usa em cana, mas usou lá no começo da soja convencional, que vão ser, na minha opinião, vão ser uma base muito importante para a gente controlar caruru, porque diclosulam e mazetapir, eles não têm ação mais em cima desse caruru, porque esse caruru que chegou para nós no Brasil já tem resistência múltipla também a inibidor de ALS, além do glifosato. Correto. E professor, falando da buva, né? Tem alguns trabalhos indicando, acho que o tricopir. Sim, existe eu diria assim, as auxinas, de uma maneira geral, elas têm uma boa performance, tá? Então, assim, hoje, vamos lembrar que até 5 anos atrás, a única auxina disponível no Brasil para a soja era a 2,4-D, né? Era a única auxina. Depois entrou fluroxipir, entrou triclopir, né, com o Triclon, entrou dicamba, né, que agora nós também temos uma opção do dicamba, e recentemente entrou a lauxifem, que é o Paxel, que é uma mistura de uma auxina, do alauxifem com diclosulam. Então, hoje nós temos 4 opções de auxinas para controlar a buva. Se a gente for classificar essas auxinas com relação à buva, tá? Não a espectro, eu diria que a lauxifem e dicamba são bons controladores de buva. Eles estão num patamar um pouco acima do triclopir. E aí o triclopir está um pouco acima do 2,4-D, tá? Quando eu comparo isso de forma isolada, se eu fizer um manejo de entrar com uma auxina e depois fazer uma complementação 14, 15 dias depois com glufosinato ou com o próprio diquat, independente da auxina que eu fizer na primeira, eu fizer isso na segunda, eu vou entregar um nível de controle igual para todo mundo. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa buva agora que nós vamos se preparar para manejar para o plantio de soja, tá? Que vai estar acontecendo aqui daqui 1 mês, 2 meses, aí, meados de setembro, outubro, a gente vai estar controlando, fazendo as dessecações para controlar a buva. Essa buva presente agora no pré-plantio da soja, a nossa sugestão é fazer aplicações sequenciais. Fazer uma auxina na primeira e complementar lá no dia do plantio, que seja, com um produto de contato. Quando eu faço essa dobradinha, não existem muitas diferenças das auxinas que usei na primeira aplicação. Se eu não for fazer essa complementação, aí existe uma diferença grande entre as auxinas, que foi aquelas que eu citei. Mas a probabilidade de ficar ruim os meus manejos, mesmo que eu escolha uma boa auxina na primeira, se eu não fizer sequencial, é muito grande. Então, eu costumo dizer o seguinte, pegando um sistema de produção aqui no sul, que a gente tem trigo. A gente tem emergência de buva aqui em março, abril, antes do plantio do trigo. Aí eu tenho buva pequena. Uma única aplicação, nesse momento do ano, resolve. Quando eu estou pensando sempre em manejar a buva lá na boca da soja,
eu tenho que pensar em duas aplicações. Uma única aplicação vai sobrar buva na pós-emergência da soja. Então, eu diria assim, para resumir, se você fizer sequencial, as diferenças das auxinas que você fizer na primeira não vai ter tanta diferença. Eu estou falando isso de buva. Se você pensar, Sim, não, mas sim. eu tenho vassourinha do botão, eu tenho trapoeraba, aí você tem que tentar escolher uma auxina que se encaixe. Mas uma mensagem importante que a gente passa é assim, vai manejar a buva para plantio da soja, pense em sequencial. Eu entendo aí a questão de operacional e logística no cerrado, que é difícil fazer sequencial. Mas no Paraná, no oeste, também era. E hoje todo mundo faz, porque se não fizer, não fica bom. Então, o ser humano aprende na dor, não aprende no amor. Então, assim, buva na boca do plantio da soja, nós temos que estabelecer estratégias para fazer aplicações sequenciais, porque senão a gente não vai dar conta de manejar essa buva no futuro. Então, correto. E é isso, esse manejo praticamente que eu adoto, né? E os outros técnicos também da cooperativa adotam também, tá? Aí falando agora sobre o capim amargoso, a gente tem dado bom resultado ainda com o uso ainda do Clethodim. Sim, esse é um ponto bastante delicado, porque eu vou colocar o amargoso e a eleusina no mesmo pacote. Como essas duas gramíneas têm resistência a glifosato, a única opção que sobrou para nós na pós-emergência foi inibidor da CCase, Clethodim, tá? O aloxifop também é um bom controlador de eleusine, mas é inibidor de ACCase. Se eu selecionar biótipos com resistência múltipla, que ainda não é expressivo no Brasil, né? A gente viu algum outro trabalho publicado, mas isso não é um problema ainda no Brasil, mas eu acredito que vai ser. Nós não temos o plano B. Eu quero dizer o seguinte, o dia que nós selecionamos a eleusine ou amargoso resistente a glifosato e a clethodim, não tem o plano B para controlar a gramínea na pós-emergência, ok? Então, uma estratégia muito importante para a gente ter a sobrevida do clethodim é nessas áreas de eleusine ou de amargoso, além da gente fazer uma dessecação bem feita, a gente trabalhar com herbicidas residuais que controlem essa sementeira de amargoso e de eleusine, porque aí eu diminuo a pressão de seleção dessas plantas que vão emergir para o meu inibidor da CCase. Eu vi um dado faz agora uns 15, 20 dias, que o volume que a gente usa de clethodim hoje no Brasil é 4 vezes maior do que a gente usava quando tinha só soja convencional. Por quê? Porque nós estamos usando, na soja convencional a gente usava só na pós-emergência, hoje, né, com o problema do amargoso, nós estamos usando na dessecação, 1 litro por Pós-emergente, hectare, na pós-emergente, né? pós-emergência, 2 aplicações. Então, nós estamos inundando o sistema de produção com o inibidor da CCase. E um problema que nos ajuda a pôr mais pressão no inibidor da CCase, Nestor, e que não deve ser diferente aí, é o milho tiguera, RR, que nós temos que usar inibidor da CCase no sistema para controlar esse milho tiguera RR. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando a pressão de seleção com muita aplicação do inibidor da CCase, e o dia que esse inibidor da CCase não funcionar, não tem outra opção na pós-emergência para controlar. Nós só temos pré-emergentes. Então, o problema, o desafio no controle de gramíneas no Brasil vai ser muito grande. Por quê? Porque nós já perdemos o glifosato, que é um bom graminicida, com resistência, agora estamos usando o clethodim e o aloxifop. O dia que esses caras também não controlar, qual que é outro herbicida que tem ação pós-emergente em gramínea? Eu não conheço. Né? A gente sabe que diquat não é bom, glufosinato não é bom. Então, nós temos que cada vez mais utilizar pré-emergentes. E uma mensagem legal que eu gosto de deixar para pré-emergentes, Nestor, é que só faz sentido usar herbicida residual ou herbicida pré-emergente enquanto os pós-emergentes funcionam. O dia que os pós-emergentes não funcionaram, o pré-emergente sozinho não vai entregar uma lavoura limpa. Então, o pré precisa do pós e o pós precisa do pré. Então, foi com essa filosofia que a gente tem hoje trabalhado com pré-emergente. Vamos colocar pré-emergente enquanto os pós funcionem, porque aí eu aumento a sobrevida desse pós-emergente. E quando eu penso em pré-emergente, eu tenho que pensar num pré-emergente que controle folha larga e folha estreita. Imagine você recomendar um pré-emergente para um produtor que só controla a folha larga e sobra toda a minha folha estreita.
O produtor vai te ligar e falar, usei pré-emergente, mas não controlou o mato. Então, esse é um detalhe extremamente importante que eu também deixo de mensagem, o dia que forem trabalhar com pré-emergente, trabalhem com programas de controle que peguem folha larga e folha estreita. Se for associação, muito melhor. Mas a gente tem que pensar em diminuir o número de aplicações que nós vamos fazer na pós-emergência. Tá ok. Então, como aqui há algumas áreas, por exemplo, que eu acompanho, né, por clethodim, né, o Eleusinia, né, já também não está controlando mais. Aí, no caso, qual seria um pré-emergente que teria uma boa ação, Luiz Henrique? Os pré-emergentes que têm boa ação em Eleusine, né, basicamente, S-metolachlor é um bom controlador de Eleusine. Os inibidores LS, aí, Mazetapir e diclosulan não são boas opções. A Seria gente mais para tem folha alguma. larga, né? Mais folha larga. Eles até pegam amargoso, alguns inibidores, mas pensando em Eleusine, eu diria que o S-metolachlor é uma boa ferramenta. Mas aí é o que eu devolvo para você, ó. Nós vamos usar pré-emergente quando o clethodim não funcionar mais, porque um S-metolachlor vai me dar 30, 40 dias de residual. Depois, o que vai acontecer? Vai começar a emergir Eleusine de novo. Se eu não tenho mais pós-emergente que funciona, muito provavelmente eu vou colher essa soja no sujo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nas áreas que você ainda não tem problema, é onde você deveria investir mais em pré-emergente, porque daí você faz o pré-emergente, diminui a pressão de seleção e divide essa responsabilidade do clethodim junto com o pré-emergente. Então, é isso que eu quero reforçar. Nós temos que usar pré-emergente principalmente nas áreas que nós não temos problema. Obviamente que para algumas situações que eu tenho problema, eu tenho que usar. Mas nesse caso de gramíneas, que é algo que me preocupa, porque se eu já tenho um biótipo de Eleusine que o glifosato não funciona, o clethodim não funciona, não vai ser o S-metolachlor sozinho que vai resolver o problema, porque você sabe muito bem que dependendo da época do ano que eu aplico, principalmente dos plantios mais do cedo, eu posso às vezes não posso ter uma precipitação adequada para esses produtos funcionar. Se o pré-emergente não funcionar, o que você vai fazer na pós se já tem o biótipo resistente com resistência múltipla? Então, esse é um bom ponto que a gente podia ficar horas discutindo aqui, é o seguinte, nós precisamos utilizar pré-emergente em áreas com problema, mas faz mais sentido para mim, porque nós estamos perdendo os pós-emergentes, a gente colocar os pré-emergentes antes de perder, porque depois que perdeu, o pré-emergente sozinho não vai resolver o problema. O pós sozinho não está resolvendo e o pré sozinho não vai resolver. Nós temos que fazer essa dobradinha. Então, o pré-emergente não tira o pós, mas ele vai entregar uma condição para o pós-emergente muito melhor. E aí nós temos uma sobrevida desses herbicidas, porque o que me preocupa no Brasil é perder vai ser controlar gramíneas no futuro quando a gente tiver resistência múltipla. Quando tem uma buva, como eu falei, tem o inibidor da LS, tem uma auxina, tem um Protox, eu tenho outras alternativas, mas gramíneas eu tenho basicamente glifosato e inibidor da CCase. É correto, viu, professor? Eu também estou de acordo com o professor, né? E querendo ou não, né, tem que trabalhar também preventivamente, né? Como se faz assim com as doenças, né? O controle de plantas daninhas também, né, professor? O correto é trabalhar aí preventivamente. Exatamente. O duro é convencer o produtor, mas eu Ah, acho não, que é um bom ponto. com certeza, né, professor? Como o professor falou, né? Querendo ou não também, os custos desses pré-emergentes novos, né? O custo por hectare, né? É pesado, né? O custo é pesado, mas vamos lembrar que há 3 anos atrás nós comprávamos glifosato a R$ 18, hoje compramos a 75, 70, 80, Sim, chegou a sim. R$ 100, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a agricultura, nós ficando aqui ou não, a agricultura é algo perene, é algo que se constrói ao longo do tempo. Então, essa sustentabilidade que a gente tanto fala hoje, né, a gente precisa construir ela, né? Então, o que eu costumo dizer, por exemplo, com herbicidas pré-emergentes, se eu for
somente com a ótica da resistência para o produtor, da importância de você adicionar produtos enquanto o pós-emergente ainda funciona, que você vai evitar a resistência, muito provavelmente o produtor não vai querer adotar se ele não tem problema. Então, um ponto por que a gente usa muito para emergente, por exemplo, no grupo ABC? Se vocês prestarem atenção, eu falei que um ponto principal na escolha de um herbicida para emergente ou de uma associação que eu faça é ter o espectro de controle. Um para emergente controlar folha larga e folha estreita. Quando eu escolho um bom tratamento de pré-emergente, muitas vezes eu vou fazer a minha aplicação do pós-emergente 30, 40 dias depois do plantio. Esse período do plantio até entrar com o pós-emergente de 30, 40 dias é um operacional, é uma janela de aplicação que tem valor para o produtor. Né? Você não tem que fazer sequencial de glifosato como a gente fazia. Então, só que para eu fazer isso, eu tirar uma aplicação de pós-emergente, em vez de fazer duas, fazer uma na pós-emergência, eu tenho que escolher um tratamento que tenha controle de folha larga e folha estreita. E foi com essa janela de aplicação maior, de eu aplicar 1 litro, 1,5 litro de glifosato, escolhendo um bom pré-emergente, tendo 30, 40 dias que o produtor gostou desse valor e hoje ele está aplicando e esse valor que ele viu, na verdade, ele também está contribuindo para a resistência, para evitar mato competição, é mais seletivo em alguns casos. Então, foi por esse lado que a gente foi mostrando esse valor que o produtor consegue medir, né, que ele adotou e aí embutido a esse manejo ele tá contribuindo, né, para toda essa problemática que a gente acabou de discutir sobre a resistência aqui. Correto. Professor, agora, em relação à vassourinha de botão, que também tem aumentado bastante aqui na nossa região, qual que é uma... Qual que é o manejo? Porque mesmo, por exemplo, aqui faz soja no verão, né, e depois milho na safrinha, né, e mesmo assim, por exemplo, a atrazina, né, praticamente tem dado pouco resultado, né, para o controle da vassourinha de botão. Vassourinha de botão é uma planta daninha extremamente complicada de se manejar. É uma planta perene, né? Então, o estágio de aplicação é fundamental para você obter sucesso. Dependendo se ela já está bem perenizada, com já uma planta velha, é muito difícil de você controlar, mesmo com aplicações sequenciais. Mas o que a gente tem percebido é quando você tem uma vassourinha de botão aí dentro de um estágio razoável para controlar, a gente viu que algumas associações de alguns herbicidas, algumas auxinas, né, junto com inibidores de protóx ou mesmo inibidores de LS, por exemplo, um triclopir com flumioxazin, um triclopir com clorimuron, e aí fazendo complementações aí com glufosinato, dentro de um estágio não muito avançado, até tem entregado um controle razoável. Obviamente que eu preciso adicionar isso a alguns herbicidas pré-emergentes, porque você tem fluxo, você pode ter fluxo dessa vassourinha dentro da soja, que depois vai virar aquela bola de neve. Aí eu diria assim, eu tenho uma gama de herbicidas pré-emergentes aí, até interessantes pensando do ponto de vista de sementeira, mas o nosso desafio para a vassourinha de botão, pelo menos que a gente tem observado aqui, Nestor, é esse desafio de controlar essa planta aí na pré-semeadura da soja ou nas dessecações, porque se você não controlar com dessecação, não vai ter produto na pós-emergência que você vai controlar. Então, tem associações aí de triclopir com saflofenacil, com flumioxazin, estratégia com glufosinato, mas são doses altas, pesadas, mas eu volto a insistir, nós temos que evitar que essa planta perenize ou fique velha, porque daí muito daquilo que funciona ou está entregando um controle razoável, né? Quando você vai para a planta muito grande, você tem algumas decepções aí do ponto de vista de manejo. Então, a mensagem é estágio de aplicação, tentar não deixar essa planta perenizar e crescer e ficar adulta, porque os desafios são grandes. E aí eu tenho que pensar em associações, muitas vezes talvez duplas ou triplas, e ainda fazer complementações com produtos de contato, junto com outros herbicidas para poder. Então, o custo hoje, se você pegar numa vassourinha de botão, é muito maior do que manejar buva, por exemplo, né? Do que manejar, às vezes, muitas vezes, amargoso, porque as doses e os produtos que a gente usa são relativamente bem mais caros, com doses bem mais altas também.
Tá ok. Mas quando ela sobra para o milho, teria alguma alternativa, ô Luiz Henrique? O que a É gente está. porque, porque até então, né, você falou aí, seria pré-plantio da soja, né? Sim, Agora, eu queria saber, por exemplo, porque aqui está sobrando aqui, né, é justamente no milho. tá. No milho, eu diria assim que as possibilidades, as opções diminuem bastante. Eu não vejo uma atrazina ou a própria uma terbutilazina em associação com meso, com tembotrione, com glifosato, tem entregado algo tão bom assim, né? Então, eu diria assim, com relação à vassourinha de botão, não vai ter uma receitinha, digamos, talvez de bolo, e eu acho que a hora que essa planta daninha chega dentro de uma propriedade, você vai ter que manejar e construir essa limpeza durante o sistema, mas eu diria assim, no milho, né, o que a gente está estudando também agora são alguns sinergismos entre algumas triazinas e algumas auxinas quando você mistura isso, entendeu? Mas isso tudo pensando no pré-plantio. Quando eu estou pensando isso na pós-emergência, algumas auxinas são problemáticas do ponto de vista de seletividade para o milho. Então, eu diria assim, tudo que se for fazer dentro da cultura está ficando cada vez mais difícil. Então, assim, vassourinha de botão, eu tive no congresso de planta daninha uns 20 dias atrás, e que foi até em Rio Rio Verde, Verde. né? Foi uma discussão. Então, você vê que eu conheço pesquisadores que testaram mais de 200, 300, 500 tratamentos diferentes, e às vezes não consegue selecionar um ou dois. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais da biologia dessa plantaninha. A gente encontra plantas com morfologias diferentes de vassourinha de botão. Tem uma da folha mais fina, tem uma da folha mais larga. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais, que eu acho que a gente não vai conseguir manejar essa planta daninha só com um tiro de bomba atômica. A gente também tem que conhecer um pouquinho mais ela para ver as estratégias. Mas eu diria assim, nós temos que talvez colocar mais pré-emergente no sistema para evitar que essas plantas tenham novo fluxo, que cada vez que você controla a sementeira, é menos uma planta em potencial que você vai ter que manejar depois na dessecação. Então, tudo é uma construção, eu vejo assim. A partir do momento que eu vi áreas que estão extremamente infestadas com vassourinha de botão, às vezes eu vou gastar muito de uma coisa que funciona bem numa determinada situação, e às vezes aquele custo não vai me entregar em um controle bom. Então, eu diria que a vassourinha de botão me bota mais medo do que numa buva, tá? Isso é porque a coisa é um pouquinho mais complicada, e o custo para manejar isso é muito caro. Mas eu acredito que pelo perfil que a gente tem de produto no milho, a gente não está. Talvez não seja esse o pulo do gato, talvez seja dentro de um sistema de produção a gente ir convivendo para tentar zerar esse tipo de coisa, né? Porque eu vi algumas áreas aí que simplesmente inviabiliza aí muitas vezes colher soja, por exemplo, aí com relação a. E aí você pode até plantar o milho ainda é diferente, mas imagine como é que vai estar no próximo ano isso aí, porque você não consegue às vezes fazer um bom manejo, porque o milho já está entrando atrás da colhedeira da soja aí, né? Pela questão da época de plantio. Então, é algo um pouquinho mais difícil aí para a gente pensar, mas a pesquisa eu vi pelo Congresso, está estudando muito sobre essa planta daninha aí, que eu diria para vocês que é bem complicada e assusta mais, talvez, do que uma buva, tá? Do ponto de vista de custo que você vai ter que desembolsar. Tá ok. Aqui a gente também tem muito problema também com trapoeraba, tá? No entanto, com a mistura lá do imazetapir mais flumectrazina, né? Tem dado bom resultado. Não sei se por aí também. O trapoeraba, imazetapir é um bom controlador de trapoeraba, tá? É, eu diria que é um dos nossos padrões para controlar também trapoeraba e imazetapir na pré-emergência, né? A taporaba até sai amarela e morre por essa característica, mas imazetapir com flumioxazin, eu diria que é um tratamento padrão para nós aqui como pré-emergente, pensando em espectro, tanto folha larga como folha estreita. É muito bom, porque o imazetapir tem uma pegada em algumas folhas largas, mas o imazetapir tem uma boa pegada em várias gramíneas, com exceção da eleusine, tá? Mas imazetapir é um produto que é um inibidor da LS,
e é uma base muito grande para nós aqui no Grupo ABC, o Imazetapir é uma base muito grande. A gente também começou a trabalhar com o Imazetapir 15 anos atrás, na pré-emergência, também fomos chamados de louco. E essa mistura de flumioxazin com Imazetapir, um dos berços dela nasceu lá dentro da fundação, essa mistura aí. Né? Isso também lá dentro do desenvolvimento, porque eu lembro que eu aplicava o Imazetapir e tive que trazer colegas pesquisadores de outras instituições para ver o que estava o Imazetapir entregando. E se você pensar lá na década de 90, Imazetapir era o produto mais utilizado nos Estados Unidos como pré-emergente. Nós que aqui no Brasil, na década de 90, usava ele como pós-emergente. Mas o Imazetapir tem uma residualidade e um espectro muito interessante, e hoje é a nossa base para fazer várias associações. Pode ver que além do Imazetapir com flumioxazin, está chegando Imazetapir com sulfentrazone, que é o que está chegando no mercado agora, vai chegar 2, 3 formulações, e estão vindo outras formulações, que uma da base é Imazetapir, porque ele me dá uma base de espectro bem interessante. Sabemos dos problemas do inibidor da LS, mas ele tem uma base bastante interessante aí, e com custo razoavelmente bom o Imazetapir, né? Isso, é só ter no mercado, né, professor? É um detalhe. Tá. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Wellington, ele estava perguntando da dose do Imazetapir, né? Acho que a dose máxima que tem trabalhado é 1 litro por hectare, né, professor? É uma dose boa de 1 litro, que dá 100 gramas por hectare. Doses abaixo de 0,7, a gente vê baixa resposta. Então, a gente trabalha entre 0,7 e 1 litro. Se você quer ter toda essa contribuição no Imazetapir, a dose é entre 0,7, 70 gramas a 100 gramas de Imazetapir, é que você vai conseguir expressar tudo isso que eu acabei de falar. Doses abaixo disso, ele não fica bom. Então, fica um range aí entre 70 e 100 gramas de Imazetapir por hectare. Correto, né, professor? E não teria problema, né, de carry-over, né? Não, esse é outro ponto bastante importante sobre carry-over. Toda a informação de carry-over que a gente trouxe para o Brasil, a gente importou tudo dos gringos lá. E o que eu tenho percebido nos ensaios que a gente tem feito, porque a intensificação de cultivos é algo que vem crescendo no Brasil, é que muito intervalo que a gente achava que precisaria dar, não é todo aquele intervalo. Então, em Imazetapir, quem hoje usa na soja e vai plantar milho safrinha depois, nessa dose de 100 gramas, inclusive com ensaios que nós montamos aí em Goiás, por 3 anos, pegando essa condição aí, nós não vimos problema nenhum nos híbridos de milho que nós plantamos nos nossos ensaios com essa dose de 100 gramas. Né? Então, esse intervalo aí entre a aplicação que você dá lá no plantio da soja, até você colher a soja, vamos pegar um material aí de 100 dias, um material precoce, mas vamos pegar entre 100 e 115, que é mais ou menos a média, provavelmente, de vocês aí de ciclo, 115, 120, 100 dias, dificilmente vai ter problema, porque no verão aí a gente tem uma condição de chuva, né, Nestor? E quem degrada e destila no solo é a água. Né? A água seja por hidrólise ou seja por aumentar a atividade microbiana, que vai ajudar a degradar esse herbicida. Então, o carry-over é um tema muito legal, de uma próxima oportunidade a gente discutir, mas tem muita coisa que a gente acha que não pode e pode, e tem coisa que acha que a gente pode e não pode. Então, é um tema bem importante, e que eu sempre costumo dizer, para escolher um pré-emergente, você tem que entender da eficácia, da seletividade dos materiais e de carry-over. São esses 3 pilares aí que você tem que entender dentro do sistema e dentro do que o produtor quer fazer, para você escolher uma boa alternativa. Então, eficácia, seletividade e carry-over. Ok. Só mais uma pergunta, praticamente uma das últimas, professor, tá? É o Paulo Ricardo, né? Tem perguntado aqui, no caso do Imazetapir em pós-emergente, né? O professor tem feito e está perguntando a dose. O Imazetapir na pós-emergência da soja, a gente pode aplicar mesmo essa dose de 100... Vou tentar traduzir o seguinte: vamos supor que você programou Imazetapir na pré da soja, começou a chover, a soja emergiu. Posso aplicar Imazetapir em soja emergida? Pode aplicar, não tem problema nenhum, até essa dose de 1 litro é muito tranquila. Você pode ver em algumas cultivares uma leve redução de porte, mas nada preocupante. Mas, basicamente, quando a gente trabalha na pós-emergência, pensando ele como pós, não como pré, tá? A gente trabalhava numa dose entre 50 a 60 gramas
de imazetapir, né? Que aí você querer controlar a planta daninha na pós-emergência. Mas a soja, na pós-emergência, tolera essas mesmas 100 gramas sem problema nenhum. Não, correto. Eu tenho feito, professor, no máximo meio litro, 600 ml no máximo. Mas até 100 gramas eu nunca fiz ainda não. É, Quando mas sobra, é. quando O sobra imazetapir, normalmente trapoeraba, né? sim. Daí Aí seria, a gente. mas assim, ó, quanto mais jovem a soja, mais ela vai tolerar a dose, por incrível que pareça. Se você aplicar imazetapir com soja com 5, 6 trifólios, ela vai conseguir absorver mais imazetapir e você vai ter um efeito maior. Então, se você está trabalhando aí primeiro trifólio, segundo trifólio, essa dose de 100 gramas, não estou dizendo que precisa usar, mas a soja tolera isso. Quanto mais tarde for crescendo essa soja, quanto mais, se você trabalhar com essa dose de 100 gramas, provavelmente vai dar uma redução de porte maior. Mas normalmente quando a gente está aplicando o primeiro, segundo trifólio aí, até 100 gramas aí não teria problema, mas obviamente esse é outro tema para nós discutir, é que existe uma diferença muito grande de seletividade de materiais. Sim, com Então certeza. hoje, então hoje a gente posiciona pré-emergente, basicamente os pré-emergentes, e aí tem uma característica dessa seletividade na pós, por exemplo, de imazetapir, o que a gente leva primeiro em consideração antes de solo, matéria orgânica, é cultivar. Então, esse é um outro ponto que é uma informação bastante relevante para vocês que estão na assistência técnica, posicionar os herbicidas em função da cultivar para não ter problema de seletividade, mas esse também é um outro tema aí. Correto. Professor, então, praticamente uma última pergunta, tá ok? Para nós já encerrarmos, tá? Seria o seguinte: aqui na nossa região, praticamente as áreas de solos argilosos, né, praticamente já estão todas consolidadas, né? Então, e com a crescente demanda aí por áreas, né, muitos produtores têm partido para as áreas de pecuária, né? Áreas de pastagens degradadas, né, que estão virando todas lavoura, né? E, consequentemente, né, a gente tem feito algumas análises aí de solo visando residual de produto de herbicidas, né, tem dado resíduo, né, tá? Apesar que acho que não existe nenhuma tabela, né, para identificar, né? O professor também já acompanhou alguma área assim? Por exemplo, aqui está dando residual, por exemplo, de picloram, aminopiralide, entendeu? Esse é um ponto importante, e aí eu até vi um vídeo teu que você postou, acho que ontem, hoje, dessa nova Sim, fronteira que está acontecendo, e aí a soja está avançando para essas áreas de pastagem. Picloram, só para você ter ideia, são 2 anos de residual no solo, tá? Se uma vaca comer um pasto com picloram e estercar, aquele esterco tem resíduo de picloram e não dá para usar aquele esterco que vai ter problema. Então, a minha sugestão é fazer bioensaios. O que é bioensaios? É você plantar algumas linhas lá de soja de forma antecipada para ver como é que é sim, o comportamento. Mas esses produtos têm residual muito longo, tá? Vai ser muito em função de quando aplicou e da dose. Como eu já vi áreas com problema, como eu já vi áreas que não tiveram problema nenhum. Mas eu acho que antes de você chegar numa época preferente, eu acho que daí essas áreas a gente tem que focar talvez na melhor época, com semente boa, dando toda aquela condição para ela poder, a calagem, tudo, enfim, mas são herbicidas para pastagem que você tem que estar muito atento e não tem muito o que fazer, porque é a água que vai degradar, tem a questão de argila, de matéria orgânica, mas é basicamente água. E a minha sugestão é você fazer um canteirinho ali de sim, sim. alguns metros ali para fazer esse bioensaio, porque é muito fácil ver o sintoma de picloram, que é uma auxina aí que você vai ver retorcimento, uns sintomas parecidos aí com algumas auxinas que a gente vê em soja. Correto. Foi também a mesma ideia que eu tive, né? E, inclusive, onde os produtores já identificaram, né? A minha ideia já é, por exemplo, pegar a plantadeira, encher com semente, tratada, tudo, né? E for lá já fazer a semeadura, né? E lógico, né? Irrigar, né? Molhar.
com pulverizador ou com tanque, né? Manter a umidade, porque aí até a gente plantar essa soja, porque normalmente essas áreas planta-se um pouco mais tarde, em novembro, né? Praticamente agora estamos em agosto, né? Em torno de 15, 20, 30 dias, né? Já dá para Sim. ver como ela vai sair, né, professor? Exatamente, exatamente. Mas esse é um bom ponto e a gente está tendo soja entrando nessas áreas de pastagem, como a gente já teve aqui também entrando em área de cana, que também usam herbicidas com Sim. longo período residual. Então é sempre bom estar atento a esse tipo de coisa e o que dá para fazer, a gente não tem muita recomendação de uma fitorremediação, o que, que se poderia estar plantando, mas dependendo do que acontecer, às vezes é melhor plantar uma braquiária esse ano e não apostar na soja se tiver muito produto, porque você não vai ter sucesso, né? Mas é a única alternativa que eu diria assim, ver o que, que a planta de soja vai te indicar, né? Porque às vezes você pode ter resíduo no solo, mas aquilo não seja comprometedor para o desenvolvimento da soja. Uma opção também seria plantar milho, né, professor? Sim, sim, mas piclorã com milho é menor, mas também tem que ficar um pouco atento, tá? Não é porque é uma gramínea aí que não pode ter problema também, tá? É lógico que a soja é mais sensível, mas é algo também para ficar atento com relação a milho também, tá, Nestor? Bastante complicado, porque bom, não, nem vamos entrar muito em detalhe, né, porque, né, Sim, porque sim, temos, mas essas áreas de pastagem aí, né, com o preço da soja, tá todo mundo arrendando, pegando área, pagando arrendamento caro, mas tem que ficar atento, né? Porque às vezes pode estar comprando gato por lebre, né? exatamente, bastante complicado mesmo, né, viu, professor? Então, talvez seja assunto, talvez, para um próximo bate-papo. Então, da minha parte, então, viu, Luiz Henrique? Meu, muito obrigado, tá? Foi uma noite aí com bastante informações, né? Mais do que uma hora também, eu acho que é muita informação, né? O pessoal não acaba absorvendo, tá? Eu sinto honrado em estar batendo um papo com você, que é uma referência, né, a nível nacional, em termos de pesquisa, né? Sendo até indicado também como personalidade aí da soja para esse ano, né? Então, meus parabéns pelo trabalho exemplar que você vem fazendo aí na Fundação ABC, que é referência, tá? Aqui para o Cerrado, né? E para o Brasil também, tá? Então, meu muito Obrigado. obrigado e até a próxima, tá bom? Tá bom, obrigado aí pelas palavras e tomara que numa próxima vez eu possa dar um pulo aí no Goiás aí para a gente fazer um bate-papo ao vivo com a turma, mas mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Admito que foi muito bom. É a primeira vez que eu faço uma live via Instagram. Peço desculpas ali no começo, porque eu sou meio chucro, digamos, do ponto de vista de apertar os botões aí. Mas obrigado, admito que foi muito bom e eu quero mais uma vez agradecer e desejar que vocês tenham uma boa safra e todos fiquem com saúde e com Deus aí. Muito obrigado. Obrigado, então. Obrigado mais uma vez, então. Boa noite, Brasil. Até a próxima.